Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta para a segunda aula online da Escola Bíblica, da revista onde o Senhor nos trouxe para falarmos um pouco sobre intimidade. Assim como nós temos caminhado na igreja com a série falando sobre intimidade, nós vamos dar sequência na lição da Escola Bíblica, falando um pouco mais sobre a intimidade com o Espírito Santo e quais são os nossos deveres, o que nós precisamos ter cuidado para que nós não venhamos sufocar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E a lição de hoje, a lição 2, ela fala justamente sobre isso, sufocando o conselheiro. Então nós vamos ver alguns trechos que vão nos orientar em que nós devemos fazer para que as nossas atitudes elas não sufoquem o nosso conselheiro, que é o Espírito Santo. Foi prometido pelo Senhor Jesus que quando ele fosse para o Pai, ele não nos deixaria órfão e ele enviaria o Consolador, né? Que é o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro. Então, na lição de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Nós vamos caminhar juntos, aprender juntos, em nome do Senhor Jesus, estar sensível à voz do Espírito Santo. E o primeiro trecho, que é a lição para memorizar, né, o versículo para memorizar da lição 2, que fala assim, 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito Santo. E a leitura bíblica em classe ela foi dividida em 3 momentos. A gente vai ler juntos esses versículos para que a gente também tome como base e a gente esteja atento e siga a luz da palavra de Deus também. O primeiro versículo que nós vamos ler está em Efésios 1, do 13 até o 14, que diz assim: em quem também vos estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E o segundo versículo está em João 16:13, que nós também vamos ler aqui. Que diz assim, João 16:13: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora o terceiro versículo que está em Gálatas 5:25. Que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa lição de hoje ela vai falar um pouco sobre os cuidados que nós devemos ter para não sufocar a ação do Espírito Santo em nós e também através de nós. A gente vai falar um pouco sobre a dúvida, que é um dos fatores que podem nos impedir de sermos canal de bênção do Espírito Santo e também impedir que ele se mova em nós. Então a gente vai aprender um pouco sobre isso na lição de hoje, certo? Vamos ler então a introdução para que também nós possamos avançar nas instruções de hoje. E a introdução ela diz assim: a Bíblia nos exorta em 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem o Espírito Santo. Essa breve, mas poderosa instrução nos revela a possibilidade de sufocar ou apagar a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo que habita em cada crente é o conselheiro enviado por Deus para nos guiar a toda a verdade. Ele é nossa fonte de sabedoria e discernimento. É aquele que nos ajuda a caminhar em conformidade com os propósitos divinos. Porém, muitos cristãos, mesmo conhecendo o Espírito Santo, não desfrutam de sua plena atuação,
Isso acontece porque muitas vezes duvidamos de sua influência ou não cremos na forma como ele nos conduz. Ao fazermos isso, sufocamos o Consolador e apagamos a chama da sua direção em nossas vidas, em vez de experimentarmos a comunhão constante com ele. Vivemos à margem de sua presença, o que nos priva de viver a vida abundante que Jesus prometeu. Em João 10:10 diz assim: O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quando não reconhecemos a importância da presença do Espírito Santo, ou quando deixamos de confiar em suas orientações, ficamos sujeitos a nossa própria compreensão limitada. Em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e lhe endireitará as suas veredas. A Bíblia nos chama a andar pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Mas esse caminho só é possível quando estamos em sintonia com Ele, permitindo que Ele nos guie. Como um amigo meu fala, o evangelista Arley, quando ele usa a expressão dos nossos pastores, né, ele fala que eles têm o Wi-Fi conectado com Deus, né, porque tem uma resposta de Deus para daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Seja com algum conselho, seja com alguma palavra direcionada pelo Senhor. Mas o Senhor também nos convida para que nós tenhamos essa intimidade com o Espírito Santo, para que a gente não venha sufocar aquilo que Ele quer também fazer através das nossas vidas. E em alguns momentos da minha vida, eu como melancólico, tinha algumas situações, às vezes no trabalho, ou em alguma situação, seja em algum local, alguém começava a falar comigo, falava de alguma situação que tinha passado, ou às vezes reclamava de alguma dor, e aí no momento eu acabava, como às vezes sonso, né? Acabava não agindo como deveria, né? Dando um conselho, uma palavra, ou até perguntando se a pessoa ela gostaria de alguma oração, né? E aí quando eu chegava em casa, eu ficava pensando, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo. Mas depois que aconteceu e está em casa, talvez fosse uma pessoa que nunca mais eu fosse ver, né? Então eu ficava frustrado com isso, né? A dúvida, que foi o que nós lemos aqui. É um efeito que prejudica e que até impede a ação do Espírito Santo através das nossas vidas. Quantos que estão assistindo aqui essa videoaula, um dia o Senhor deu um comando para que fosse feito alguma coisa e você pensou, eu acho que é alguma coisa da minha cabeça. E tudo isso tem a ver com o nosso ouvir. Talvez na época a nossa audição ela não estava tão sensível à voz do Senhor e trouxe dúvida sobre aquilo que nós deveríamos fazer, né? E aí, muitos, como acontecia comigo, chegava em casa, ficava pensando no que eu poderia fazer. Mas aí já tinha acontecido. Então, talvez o milagre que aquela pessoa poderia ter experimentado, a resposta de Deus que aquela pessoa ela estava aguardando, que seria através das nossas vidas, aquela oportunidade ela foi perdida. Então, em alguns momentos da minha vida, quando aconteceram isso, eu ficava frustrado. E um dia eu cheguei em uma das minhas orações ao Senhor, falei: Senhor, eu quero ter agilidade, a voz de comando do Senhor, para que quando alguma situação dessa acontecer, eu não fique frustrado em casa, mas que eu obedeça à voz de comando que o Senhor me der, eu estivesse sensível à sua voz e que eu possa orar por essas pessoas, que eu possa dar uma palavra de instrução direcionada pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que é o que nós estamos vendo, para que essas pessoas elas tenham a resposta para aquilo que elas têm buscado. Porque
As pessoas elas estão sedentas por alguém que fale a verdade do Senhor, não somente para massagear o seu ego, mas para dar a verdadeira solução que vem através do Senhor. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, mas nós somos os porta-vozes, né, do Senhor. Ele trabalha através das nossas vidas. E então, se nós tivermos lentidão ou alguma dúvida, vai acabar impedindo essa ação do Espírito Santo na vida de outras pessoas. E como a gente leu no trecho dessa lição, nós vamos acabar sufocando a ação do Espírito Santo ou sufocando o conselheiro. Porque sufocando ele, como que ele aconselhará outras pessoas? Então nós precisamos ficar atentos à voz do Senhor, desenvolver a sensibilidade da nossa audição e também pedir ao Senhor. Isso fica a dica para você, né? Talvez você tenha passado por alguma situação da mesma forma que eu. Peça agilidade ao Senhor para agir a voz de comando dele, para que você possa ser também resposta de Deus para essas pessoas que esperam e anseiam por uma resposta que venha do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos seguir aqui para o trecho 1, que fala um pouco sobre crendo na sua atuação. Em nome de Jesus. E diz assim em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Para que possamos desfrutar de um relacionamento profundo e transformador com o Espírito Santo, é fundamental que creiamos em sua atuação em nossas vidas. Sem essa crença, apagamos ou sufocamos o poder e a influência que ele deseja exercer. Jesus nos prometeu o Espírito como aquele que nos guiaria e nos ensinaria todas as coisas, mas isso só acontece quando temos fé e abrimos nossos corações para essa realidade. Em João 14, 26, diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então, tem um pouco, né, da lição, da primeira lição, né, que nós vimos, sobre o Espírito Santo ele nos lembrar sobre aquilo que o Senhor ele tem nos instruído, com aquilo que nós temos lido na palavra de Deus e na Bíblia. Então, se nós não lermos a Bíblia, infelizmente, o que o Espírito Santo ele vai nos lembrar? Se nós nunca lemos a Bíblia ou nunca nos interessamos. A ação do Espírito Santo, nós também precisamos manejar bem a palavra do Senhor, para que quando ele der a voz de comando, ele possa nos lembrar de algo que nós já lemos e que vai encaixar perfeitamente naquilo que as pessoas elas necessitam de ouvir, para aquilo que elas esperam como resposta do Senhor. Talvez não seja aquilo que ela quer, que muitas vezes é o que acontece, mas é o que elas precisam para aquele momento. O que também vai ajudar essas pessoas e vai nos ajudar também a amadurecer, crescermos espiritualmente. Então nós precisamos estar sensíveis e saber que nós também temos esse compromisso. Para aqueles que fizeram o CCE, né, que é o curso de crescimento espiritual, aqueles que voltaram depois do encontro, fizeram o curso, né, que são os seus primeiros passos também no discipulado, essas pessoas que foram orientadas. Lá fala-se um pouco sobre o conjunto das coisas que nós devemos ter, né? O princípio que nós devemos carregar como cristãos. Tem os 3 pilares, que é a oração, o jejum, a leitura da palavra. É o combo, né? Precisa se andar junto para que tenha um bom andamento, para que a nossa vida ela seja uma vida de excelência, para que a gente tenha a lembrança daquilo que nós lemos e daquilo que o Senhor ele um dia nos orientou, como eu falei na primeira aula, sobre um alerta que o Senhor havia me dado, para que em tudo eu fosse agradecido, né? No momento eu não tinha entendido, mas quando aconteceu a situação, o Senhor me fez lembrar da palavra que Ele já havia me direcionado, que eu deveria ser agradecido em todas as coisas. E depois de tudo ter passado, nós, a minha família, nós tivemos uma boa novidade do Senhor depois que tudo aquilo passou.
Se você não assistiu a primeira aula e está curioso para saber o que foi que aconteceu, assista a primeira aula que lá eu compartilhei um pouco sobre isso. Então, o Senhor, ele dá uma voz de comando, ele nos alerta sobre aquilo que porventura irá acontecer no futuro e quais são as nossas medidas, né? As nossas contramedidas para que a gente não esmoreça, não entristeça na caminhada. Então, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso consolador, o Espírito Santo, em nome de Jesus. E avançando um pouco mais aqui, no item 1.1, que fala reconhecendo o conselheiro, diz assim: o Espírito Santo não é uma força impessoal ou distante. Ele é uma pessoa que está constantemente ao nosso lado, oferecendo conselhos, consolo e direção. Em João 16:7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. No entanto, muitos cristãos não reconhecem sua presença em seu dia a dia, seja por falta de conhecimento ou por negligência. A palavra nos ensina que para seguirmos o Espírito, precisamos primeiro reconhecê-lo. Assim como os discípulos tiveram de aprender a ouvir e a obedecer à voz de Jesus, nós devemos aprender a reconhecer o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Em João 14, 16 e 17 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito da Verdade habita conosco e estará em nós. No entanto, se não o reconhecermos, ele será apenas um hóspede silencioso. Faça um exercício de reflexão sobre como o Espírito Santo tem atuado em sua vida. Você tem buscado mais momentos de silêncio e meditação para perceber a presença dele? Perguntas como: o que o Senhor quer me ensinar hoje pode ajudar a trazer mais sensibilidade à sua atuação. Vendo esse momento de leitura aqui que nós tivemos, me fez lembrar de um certo momento em uma convenção em que nós estivemos lá em Brasília, participando da convenção global da nossa igreja, em que o nosso bispo Antônio Carlos Palaroni, ele deu um exemplo de uma época que ele foi orar com o saudoso apóstolo Doriel de Oliveira e eles passaram a madrugada orando, né? E aí ele conta que ele orando, e o apóstolo Doriel na época orava, aí depois parava um pouco, aleluia, aí depois voltava a orar. Aí no dia seguinte ele conta que o apóstolo perguntou como foi o momento, né? E ele, como íntimo, né, com intimidade com o apóstolo, falou: mas apóstolo, o senhor parou algumas vezes. E aí naquele momento ele explicou que o apóstolo falou para ele: é porque é uma conversa. O momento que eu parava era porque era para ouvir o que o Senhor tinha para falar comigo. Então ele falou que naquele dia ele aprendeu essa lição. E isso é importante nos nossos momentos, né, de devocional, de oração, no falar com o Senhor, de também estar sensível para ouvir. Porque às vezes tem tantos ruídos que às vezes nos impedem de reconhecer a voz do Espírito Santo e o que ele tem falado para aquele momento, né? Às vezes são as preocupações do dia a dia, preocupação no trabalho, com a família. Na parábola do semeador, quando fala sobre a semente que caiu em meio aos espinhos, trata-se um pouco também disso, né? Sobre o que foi que fez ela ser sufocada. Ela ouvia a palavra, mas não tinha um crescimento porque
estava sufocada com tantas coisas, né? Os ruídos que se tem hoje em dia. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que o nosso dia a dia, seja de trabalho, seja com as nossas questões pessoais, elas não venham contribuir para sufocar a voz do Espírito Santo, a ponto de não reconhecermos mais a voz de comando dele. Achar que é porque temos conhecimento próprio, mas o conhecimento que nós temos compartilhado aqui, ele não vem nada da minha pessoa, mas é conhecimento do Senhor. O máximo que eu poderia fazer por vocês aqui nessas videoaulas, sem a presença do Senhor, talvez fosse falar um pouco sobre a minha formação acadêmica, mas que isso não os ajudaria da forma que deveria. Mas com a ação do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, aquilo que tem sido tratado, ele vai servir para o nosso crescimento espiritual, para que a cada dia a gente possa se desenvolver e crescermos juntos também na presença do Senhor, tendo intimidade com Ele, reconhecendo a sua voz e não sufocando Ele. Em nome de Jesus. E o próximo trecho ele diz assim, que é 1.2: entendendo a sua voz. Assim como um pai se comunica com seus filhos, o Espírito Santo deseja falar conosco. No entanto, para ouvir e entender sua voz, é preciso ter um coração sensível e atento. Jesus afirmou que suas ovelhas ouvem sua voz, e o mesmo princípio se aplica ao Espírito Santo. Em João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem, e elas me seguem. Vou parar um pouquinho aqui. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo na internet dando um exemplo, né? Algumas pessoas chamando, né, a ovelha como se fosse um pastor, e as ovelhas elas não respondem ao chamado dessas pessoas. Mas quando o pastor delas chama, todas elas vêm para próximo. Então, a importância também de nós reconhecermos a voz do Espírito Santo também tem a ver para que a gente não seja enganado, que foi o que nós lemos também lá no início, né? Que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Também fala um pouco sobre falsos profetas, pessoas que se dizem falar o que Deus está falando, mas às vezes não tem vida alguma com Deus. Então nós temos que estar sensíveis para entender a voz do Senhor, para discernir a voz do Espírito Santo, para que também nós não sejamos enganados em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade. Então aquilo que é falado tem verdade e vai ter um bom fruto nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Muitas vezes ele fala de maneira sutil, através de palavra, através da palavra, da oração, ou até de um impulso interior. Se não dedicarmos tempo à oração e ao estudo da palavra, não conseguiremos discernir o que o Espírito está nos dizendo. 1 Reis 19, 11 e 12 diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Vemos que Deus não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um murmúrio de uma brisa suave. Assim também é como o Espírito Santo. Sua voz pode ser suave e precisamos estar espiritualmente sintonizados para percebê-la. Tenha a oração diária e o estudo das Escrituras como formas de afinar seus ouvidos espirituais. Um exercício simples. Você pode dedicar 5 minutos após a oração em silêncio para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer. Dos exemplos que eu ouvi
quando eu entreguei a minha vida para Jesus e comecei a caminhar na presença de Deus, é que o exemplo é que o Senhor, ele é cavalheiro. Ele não entra nas nossas vidas já abrindo a porta de qualquer maneira, mas assim como está em Apocalipse, ele bate na porta, né, do nosso coração, e se a gente decidir abrir, ele vai entrar, e tem a promessa de que nós cearemos com ele e ele conosco. O Espírito Santo, ele é cavalheiro também. Ele fala de forma sutil, ele não é rude, ele fala, e os nossos ouvidos, eles precisam estar afinados para estar na mesma sintonia e ouvir aquilo que ele fala. Não sei se vocês já ouviram, né, falar, mas eu não estou chamando ninguém de cachorro, né? Mas tem um apito que tem uma frequência que só os cachorros eles ouvem, né? Até causa um certo desconforto, porque eles estão ligados àquela frequência. Se nós estivermos ligados à frequência de Deus, a frequência que a voz do Espírito Santo fala conosco, não vai trazer um incômodo para as nossas vidas, mas de uma forma sutil nós vamos ouvir e colocar em prática aquilo que é necessário, porque ele é um cavalheiro, então ele não sai berrando, ele fala de forma sutil. Então a gente precisa estar sensível e atento, deixando os ruídos de lado e estando sensível para ouvir a voz dele, em nome de Jesus. E que também diz assim, falando sobre o exercício, né? Foi o exemplo que eu dei no início, de parar em algum momento para poder ouvir o direcionamento que ele tem para as nossas vidas, deixar ele falar, porque não é um monólogo, e sim uma conversa, a oração. Em nome de Jesus. Vamos lá, prosseguindo. 1.3 ele diz assim: dependendo dele em tudo. Dependendo dele o quê? Fala comigo. Em tudo. Eu creio que você falou aí. Uma das maiores dificuldades do cristão moderno é aprender a depender completamente do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. A sociedade valoriza a autossuficiência e a independência, mas o Evangelho nos chama a uma vida de total dependência de Deus. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Está escrito em João 16:13. O Espírito Santo foi enviado para nos guiar em toda a verdade e nos capacitar a vida da maneira que agrade a Deus. Quando confiamos em nossas próprias forças ou intelecto, sufocamos o Espírito Santo, ignorando a ajuda que ele nos oferece. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, do 5 ao 6. A Bíblia nos exorta a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento, porque é Ele quem endireita os nossos caminhos. O Espírito Santo é quem nos guia por esse caminho. Desenvolva a prática consciente de buscar a orientação do Espírito Santo em cada decisão, por mais simples que pareça, desde questões familiares até decisões de trabalho. A dependência do Espírito Santo deve ser total. Ore antes de qualquer grande decisão, pedindo a direção e paz que vem do Espírito. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Está escrito em Filipenses 4:7. Aqui fala para que nós venhamos buscar a orientação do Espírito Santo para todas as áreas da nossa vida, para as decisões importantes que nós vamos fazer e também as decisões mais simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que aconteceu comigo há um tempo atrás. Antigamente eu trabalhava em uma outra empresa que não é a que eu trabalho hoje, e essa empresa ela estava passando em um processo de recuperação judicial que estava próximo de abrir falência, né?
o momento que nós estávamos lá, eu vi a mão de Deus se movendo ali na empresa, não deixou faltar nada, nem para mim, nem para os companheiros de trabalho, né? E surgiu o momento em que eu falei que para mim mesmo, né, que era o momento de sair. Mas eu fui procurar também ao Senhor se era o momento. Comecei a liberar o meu currículo para algumas vagas e na pandemia, foi esse período, né, na época da pandemia do Covid, muitas pessoas acabaram perdendo a vida, mas também outras pessoas acabaram perdendo os seus trabalhos, algumas outras empresas acabaram fechando. Mas nesse momento o Senhor ele supriu as nossas necessidades, ele nos guardou em todos os momentos, não deixou faltar nada. E mesmo em meio à pandemia, eu recebi algumas propostas de trabalho, fui aprovado nas entrevistas, mas eu pedia para Deus para saber se realmente era aquilo que eu deveria fazer, né? Em uma das entrevistas que eu fui aprovado, eu lembro que a notícia que eu tive foi numa terça-feira, e aqui na igreja do bairro, que é a extensão do bairro, que é de Diadema, que é aqui na ICB Taboão, tem reunião dia de terça-feira. Quando eu cheguei do trabalho, eu cheguei em casa e falei com o Senhor. Falei, Senhor, fala comigo hoje. O que eu preciso fazer? O que eu devo aceitar essa proposta? E aí eu recebi o rema do Senhor, né? Cheguei, quando eu abri a porta da igreja, o meu pastor, o pastor Dario, ele estava ministrando uma palavra. E no momento que eu entrei, foi o momento que ele falou que o Senhor tinha dito para Isaac: permanece na terra onde você está, não desça para o Egito, porque eu vou te prosperar aí nesse lugar. Aí eu falei, Jesus, então eu já recebi a palavra que eu precisava, a palavra de comando. Ainda não é o momento. Para algumas pessoas, talvez na época, se eu tivesse comentado sobre isso, falou: você é doido, rapaz, a empresa que você tá falindo e você ainda tá perguntando se é para sair ou não. Mas eu perguntei ao Senhor e ele me respondeu com clareza. E eu permaneci lá. Fiquei, o Senhor não deixou faltar nada. E um dos momentos que eu recebi a proposta para trabalhar na empresa que eu tô hoje, eu tinha uma preocupação de como as outras pessoas que iriam permanecer ali na empresa, elas ficariam. Como uma responsabilidade espiritual também com elas, né? E aí o Senhor também me falou uma outra palavra, que tem um trecho em que Paulo, ele está num barco e acontece uma tempestade gigantesca, e o Senhor fala para ele que o barco ele iria se perder, mas nenhuma das pessoas iriam se perder. Então eu recebi a palavra de confirmação do Senhor que eu poderia, vamos dizer assim, sair lá da empresa tranquilamente, que aquelas pessoas também elas não seriam prejudicadas, e não foram mesmo. Ao sair de lá, outras pessoas, as pessoas que tinham permanecido, elas conseguiram um novo emprego. Então, foi uma resposta de Deus para essa área da minha vida. Então, por mais que seja simples a decisão, confie que o Senhor ele tem uma resposta do que é o melhor a se fazer naquele momento. Por mais que a situação ela pareça ser um pouco complicada ali naquele momento, se nós confiarmos no Senhor, é Ele que vai suprir todas as nossas necessidades. Agora, se nós decidirmos por conta própria fazer o que der na nossa cabeça, talvez o resultado ele não seja tão legal, né? Mas tendo certeza de que foi o Senhor que nos orientou e nos instruiu, pode ter certeza que ir sem medo, porque vai dar certo, porque foi uma orientação do Senhor. Também em um outro trecho, não fugindo do assunto, mas falando um pouco sobre a parte de relacionamento também, alguns que estão mais próximos, sabe? Sobre a direção de Deus para o relacionamento que eu tenho com hoje a minha noiva Viviane, né? As respostas que nós tivemos de Deus
para também saber se o relacionamento ele era agradável a Deus ou não. Se o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, o chamado que Ele tem para as nossas vidas, se um não atrapalharia o outro, né? Mas que fosse contribuir também um com o outro. Então nós tivemos uma direção de Deus excelente que na próxima lição, se tiver oportunidade e tiver a ver com o assunto, eu vou contar também para vocês. Ficou curioso, né? Então assista a próxima lição, que se tiver a oportunidade e for uma direção do Senhor, eu vou contar um pouco mais sobre essa direção que o Senhor deu, em nome de Jesus. Mas prosseguindo aqui, o item 2 fala sobre o perigo da dúvida. E 1 Tessalonicenses, que foi o que nós lemos no início, 5,19, diz assim: não apaguem o Espírito Santo. Duvidar da influência e do poder do Espírito Santo é uma das maneiras mais eficazes de sufocá-lo. Quando ignoramos ou desprezamos sua presença, corremos o risco de viver fora da plenitude que ele deseja nos proporcionar. Jesus nos advertiu a respeito da incredulidade e o apóstolo Paulo nos lembrou da importância de não apagar o Espírito. Assim, viver na dúvida em relação à sua atuação pode nos afastar da vida abundante e nos deixar suscetíveis a decisões erradas e a fraqueza espiritual. Quando a gente tem dúvida, isso é ruim sobre aquilo que o Senhor tem falado. A gente tem experimentado, eu e a minha família, a gente tem experimentado a glória de Deus em algumas áreas da nossa vida também, e sobre a vida financeira também, né? Às vezes você está em uma reunião, em um culto, e é proposto um desafio, né? De um voto de sacrifício, e às vezes você fica tanto em dúvida em fazer aquilo, se preocupando, às vezes, eu não posso, eu não consigo. Mas essa mentalidade ela precisa ser vencida, confiar no Senhor, porque Ele é que vai trazer a solução, né? É Ele que vai trazer a resposta. E quando você se propõe, eu digo um dos casos, né? Se propõe a participar desses desafios, é impossível que o Senhor ele não traga uma resposta, não traga a solução para alguma questão ou surpreenda as nossas expectativas, assim como ele já tem feito com as nossas vidas. A gente tem visto o crescimento que a nossa igreja tem tido, a promessa de Deus para a nossa liderança e que também nós recebemos essa promessa de Deus de um crescimento, de uma vida abundante também. E nós precisamos crer nisso e não ter dúvida, porque o Senhor ele já deu uma palavra de comando para as nossas vidas. Então nós precisamos estar atentos e também agir, não ficar paralisado, porque às vezes o medo ele traz essa dúvida. Então lançar fora todo o medo e confiar verdadeiramente no Senhor. Em nome de Jesus. O 2.1 ele diz assim: a dúvida apaga o Espírito Santo. Fala aí, misericórdia. A dúvida é uma barreira que impede o Espírito Santo de agir plenamente em nossas vidas. Quando duvidamos de sua orientação, colocamos a nós mesmos no controle e resistimos à direção divina. Isso pode acontecer quando confiamos mais em nossas próprias habilidades ou no que é visível aos nossos olhos. No entanto, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito em Hebreus 11, 6. Assim, quando duvidamos, apagamos o Espírito Santo em nossas vidas. A sua influência fica restrita. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1, 6 e 7. Devemos pedir em fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como uma onda do mar, instável e indecisa. Se não confiamos no Espírito Santo, não podemos esperar receber suas instruções com clareza. Procure identificar áreas da sua vida onde
tem dúvidas sobre a direção do Espírito Santo. Ore pedindo ajuda em sua fé e confiança para superar essas dúvidas. Além disso, registre em um diário momentos em que confiou plenamente no Espírito e como isso trouxe frutos, que foi também um daqueles exemplos que eu dei no início da aula, sobre a palavra de comando que o Senhor deu, que eu deveria ser agradecido em todas as coisas. Então, quando nós confiamos no Senhor, Ele traz essa segurança para as nossas vidas. E a gente fica tranquilo quanto o que virá, né? Porque Ele já deu uma palavra de direcionamento para cada um de nós. E o 2.2 ele diz assim: as consequências de ignorá-lo. Quando ignoramos a influência do Espírito Santo, acabamos tomando decisões baseadas na carne ou no entendimento humano, o que frequentemente resulta em consequências negativas. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo deseja nos guiar em toda a verdade, mas quando o ignoramos, perdemos a oportunidade de caminhar segundo a vontade de Deus. Isso pode resultar em uma vida cristã apática, onde os frutos do Espírito são escassos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. E em Romanos 8, 6 também diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ignorar o Espírito nos leva a decisões que resultam em morte espiritual e distanciamento de Deus. Pense em situações passadas onde você ignorou a direção do Espírito e quais foram as consequências. Comprometa-se a buscar intencionalmente a orientação do Espírito Santo em suas futuras decisões. Em uma das ministrações da série de intimidade, em que o pastor Stênio ele liberou sobre as nossas vidas, ele fala, né, que quando nós temos intimidade, a nossa alegria ela é transbordante, né? Tem, vamos dizer assim, formosura. A, a nossa alegria ela não dá para conter. Então, quando a gente fica íntimo do Espírito Santo, desenvolve, né, o fruto do Espírito que traz essa alegria, essa intimidade, mesmo em momentos que talvez não sejam momentos tão legais, é o Senhor que renova as nossas forças, é o Senhor que renova o nosso ânimo, é Ele que nos mostra, né, o local onde nós devemos permanecer seguindo, né, com foco, eu digo, quais são as decisões que nós precisamos tomar para que aquela situação ela se resolva da melhor forma, né? Para quem me conhece, para quem está um pouco mais próximo de mim, sabe que eu sou uma pessoa que tenho a risada fácil, né? Eu e a minha irmã, normalmente a gente é conhecido nos lugares pela nossa risada, né? O fulano chegou, a Yara chegou, que conhece pela risada, né? Mas é a alegria transbordante que vem do Senhor, né? Quando nós vemos, né, ao Senhor, Ele que traz essa alegria. Essa intimidade com o Espírito Santo, ela nos dá essa alegria também até em momentos que não são tão legais, mas que a gente tem a certeza de que o Senhor, Ele está conosco naquele momento também. A palavra de Deus, ela fala que o Senhor, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, né? Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Então nós precisamos confiar, né, na direção do Espírito Santo, saber que ele tem o melhor para as nossas vidas. E com a sensibilidade a gente vai saber que nós não podemos ignorar o comando dele, porque se a gente ignorar o comando e fazer por uma decisão da nossa própria cabeça, a chance daquilo dar errado é 99,99999%. Dificilmente vai dar certo. Mas quando o Espírito Santo ele nos dá um direcionamento, e a gente coloca isso em prática, é certeza de que a gente vai alcançar a vitória sobre aquilo, e o Senhor vai nos surpreender até com algo a mais do que nós esperávamos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ignorar a sua voz de comando. Às vezes
por um sentimentalismo, às vezes uma euforia do momento. Fica a dica também para os jovens, né? Sobre uma vida de relacionamento, né? Às vezes pela pressão que o mundo aí fora exerce, ou até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, é, com as perguntas sobre namoro, sobre casamento, às vezes impulsionam as pessoas a tomarem uma decisão de que ainda não é o momento e acabam saindo do propósito de Deus e se enfiando em alguma situação que não é tão agradável. Então, estar sensível à voz de Deus também nos ajuda a não entrar num barco furado. Então, fica a dica para os jovens também, fica sensível à voz do Espírito Santo, não para cupidos que às vezes tem dentro da igreja ou no ambiente que você convive fora da igreja, né? Pessoas que querem às vezes empurrar um relacionamento, talvez que não é o momento. Então fica a dica, em nome de Jesus, mas esteja sensível à voz do Senhor, porque tudo tem o seu tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos seguindo aqui. O 2.3 diz assim: como fortalecer a confiança no Espírito? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Tem versão que fala e tudo, né? Ele fará. A confiança no Espírito Santo precisa ser cultivada. Quanto mais buscamos conhecê-lo, a sua atuação, mais fortalecemos nossa fé em suas orientações. O Espírito Santo é fiel e sempre age conforme a vontade de Deus. Mas, para confiar nele plenamente, precisamos desenvolver um relacionamento de intimidade, a oração, o estudo da palavra e a prática da sua presença em nosso cotidiano são formas de fortalecer essa confiança. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, ou tudo fará. O mesmo princípio se aplica ao Espírito Santo. Devemos confiar que ele nos guiará ao caminho certo. Adote a prática de orar diariamente, pedindo ao Espírito Santo para guiá-lo em todas as áreas da sua vida. Uma rotina de leitura bíblica e meditação pode ajudar a fortalecer sua confiança. Além disso, dê pequenos passos de obediência ao Espírito Santo, mesmo em situações que pareçam difíceis ou contra-intuitivas. Nós vamos avançar um pouco mais na leitura e desenvolver esse entendimento desses dois trechos agora após essa leitura. Em nome de Jesus. Desenvolvendo comunhão, que também tem a ver com a parte de nós fortalecermos a nossa confiança com o Senhor. Quando nós confiamos, nós desenvolvemos essa comunhão. Em nome de Jesus, que diz assim em 2 Coríntios 13:13: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Para evitar sufocar o Espírito Santo, é fundamental cultivarmos uma comunhão profunda e contínua com Ele. Essa comunhão é construída por meio de práticas espirituais como oração, estudo da palavra e obediência à sua direção. À medida que nos aproximamos dele, nos tornamos mais sensíveis à sua voz e agimos de acordo com a sua vontade. Uma vida de comunhão com o Espírito traz paz, propósito e discernimento espiritual para cada decisão. A oração como canal de comunhão. A oração é a principal forma de desenvolvermos uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Quando oramos, abrimos nosso coração para receber suas instruções e revelações. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo nos orienta a orar em todo o tempo no Espírito, mostrando que a oração deve ser constante e movida pelo Espírito Santo. Essa prática nos conecta diretamente à fonte de toda sabedoria e direção.
Em Romanos 8:26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando oramos, o Espírito Santo nos guia e até intercede por nós quando não sabemos como expressar nossas necessidades. E aqui, falando um pouco sobre como fortalecer a confiança no Espírito, desenvolvendo comunhão, a oração como canal de comunhão, eu volto também em algum exemplo que eu sempre dou nas aulas, que é o início da nossa vida com Cristo, né? Eu vou dar um exemplo de como eu comecei. Ia para as orações ali pela manhã, que nós temos oração no domingo, né? Lá na nossa sede pela manhã, às 6 horas da manhã. Então, eu ia para a oração no comecinho da minha fé, eu via as pessoas orando e falavam umas palavras bonitas, né? E eu preocupado, falei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Eu não sei nem orar. E aí eu começava a agradecer por todo mundo da igreja. Agradecia pelos meus pastores, agradecia pelo pessoal que me levou para a célula, agradecia pela minha família. Isso aí dava seus quase 10 minutos, né, de agradecimento. Depois não tinha mais por quem agradecer, né? E aí eu ficava, aleluia, glória a Deus, e balançava os braços junto com os irmãos da corrente de oração, né? E aí com o tempo a gente vai ouvindo e vai desenvolvendo a comunhão e a intimidade com o Senhor. Isso vai nos fortalecendo. Lendo a palavra de Deus, isso vai dando clareza para nós orarmos a palavra. Então, tem a ver com o fortalecimento e tendo confiança. Quando nós estamos íntimos de alguém, isso gera uma confiança em falar os nossos segredos, em compartilhar os nossos pensamentos, os sonhos, né? E mais do que ninguém, o Espírito Santo é que precisa não, nós precisamos, né? Confiar que Ele vai nos ajudar a tomar as melhores decisões. Então, por que não contar os nossos sonhos, os nossos projetos para Ele? Isso gera comunhão, isso tem a confiança que a gente desenvolve essa comunhão com Ele, né? O poder da oração, que aqui foi aqui o que nós lemos, é de apresentarmos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. É Ele que também nos ajuda, né? Aqui nós lemos um trecho que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu tenho certeza que naqueles momentos em que eu ainda não tinha muito o que falar, né, na oração, tenho certeza que ele intercedia por mim, assim como ele intercede até hoje, porque eu também, a gente pensa que não, mas a gente não sabe orar ainda como convém tanto, né? A gente sempre vai precisar da ajuda dele para que ele também nos impulsione a orar com uma direção que ele tem para as nossas vidas, né? Às vezes de interceder por alguém que necessita em algum momento. Acredito que algumas pessoas aqui, em algum momento da sua vida, assim como já aconteceu comigo também, na madrugada, você acordou e não conseguiu mais dormir. Aí a pergunta é: você foi mexer no celular, você entendeu que era o Espírito Santo te chamando, talvez para interceder por alguém? Às vezes, em algum momento desses momentos que se acorda e não consegue mais dormir, uma das orações que eu sempre faço ao Senhor é que, se alguém estiver precisando de um socorro urgente, que o Senhor possa trazer esse socorro para essa pessoa. Às vezes alguém tem necessidade de uma oração e de uma intercessão específica. Então, o Senhor, Ele nos chama para isso. Então, quando nós temos a confiança e desenvolvemos essa comunhão, existe esse canal, né, de comunhão, que foi o que nós lemos aqui, que é a oração. Seja uma oração intercessória, uma oração também pelas nossas vidas, para que a gente esteja aonde o Senhor quer que nós estejamos, em nome de Jesus, e nós sejamos boca de Deus ali naquele lugar, em nome de Jesus. E aqui também um outro trecho, que continuando a parte de oração, diz assim: crie o hábito da oração diária, buscando a presença do Espírito e pedindo que Ele o ajude a discernir a vontade de Deus em cada área da sua vida. O segundo tópico fala sobre: faça um cronograma
de oração. Comece com 10 minutos e aumente progressivamente. Pode ser um bom ponto de partida. No sábado, dei a aula da escola do CCE, né? Que fala justamente sobre a parte de oração, né? Às vezes no início da nossa fé a gente vê algumas histórias de fé, de líderes intercessores que oravam 8 horas por dia, oravam 5, 2 horas por dia. E no começo, sem saber muito o que falar, às vezes a gente quer romper e chegar logo, vamos dizer assim, num nível de oração. E aí eu dei um exemplo, né? Vocês podem ver que eu sou avantajado, né, gordinho. E por algumas vezes eu tentei iniciar alguns exercícios na academia, mas com a carga de peso muito alta, fazendo exercícios cansativos, e chegou um momento que acabei me frustrando e não fiz mais. Às vezes as pessoas elas não sabem seguir os pequenos começos, né? De você começar com alguns minutos, primeiramente. Depois, conforme o passar da sua vida na presença de Deus, esses minutos eles passam a se tornar hora. Então, esse aumento progressivo ele faz parte desse exercício de início, né? Para desenvolver essa intimidade, desenvolver esse hábito, para que a cada dia a gente possa ter o prazer de falar com o Senhor em nome de Jesus, certo? E o terceiro ponto também fala sobre o estudo da palavra. Quando eu falei um pouco aqui do início do momento de oração, saber também o que está escrito na palavra de Deus é interessante para que a gente possa orar a palavra, para que a gente possa apresentar também as nossas petições com uma base bíblica, para que a gente não fuja daquilo que é princípio do Senhor, para que a gente não venha pedir alguma coisa esquisita, né? Então a gente precisa ter o foco e ter a base bíblica para que as nossas orações também elas sejam bem direcionadas, para que a gente saiba o que a gente tem pedido e se aquilo tem algum embasamento bíblico, né? Para que Deus ele venha se mover em cima daquilo que ele falou na palavra dele. Por isso a importância de também nós termos em conjunto a leitura da palavra de Deus, em nome de Jesus. E que diz assim, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. E que diz assim: a palavra de Deus é o alimento espiritual que fortalece nossa comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais mergulhamos nas Escrituras, mais entendemos o caráter de Deus e aprendemos a reconhecer a voz do Espírito. A Bíblia é o meio pelo qual o Espírito Santo revela a verdade de Deus e nos guia em retidão. Em João 16,13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Isso significa que, por meio do estudo da palavra, o Espírito Santo revela a vontade de Deus e nos capacita a viver conforme seus princípios. Adote um plano de leitura bíblico diário, pedindo ao Espírito Santo que ilumine sua mente para entender as Escrituras. Medite em passagens específicas, buscando uma revelação mais profunda e pessoal do que o Espírito Santo quer ensinar. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Salmos 1:2. Voltando ao exemplo de quando iniciei a caminhada na presença de Deus. Eu era uma pessoa muito teimosa antes de conhecer Jesus. E quando entreguei a minha vida para Jesus, a instrução que foi nos dada, né, sobre o hábito que nós deveríamos desenvolver, o estilo de vida que nós deveríamos desenvolver, de leitura da palavra de Deus, de oração, de vida de jejum. E a orientação que foi dada para a leitura da palavra de Deus
para que não fosse algo, vamos dizer assim, de que ninguém conseguisse fazer. O que foi proposto era que cada um de nós lêssemos 3 capítulos da Bíblia por dia. Não seria algo, vamos dizer assim, que ninguém conseguisse fazer, mas que todas as pessoas, se separassem um tempo, conseguiria ler os 3 capítulos por dia e concluir a leitura da Bíblia. E a orientação também era de ler de João em diante, né? O Novo Testamento primeiro, depois voltar de Gênesis e ler novamente até Apocalipse, para que se entendesse, né? E eu fui inventar de falar, não vou ler assim não. Vou ler de Gênesis porque a Bíblia é assim. Mal sabia de nada, já estava querendo ensinar os outros e fazer da minha forma, né? Ainda não estava sensível à voz do Senhor. Aí comecei a ler Gênesis e não entendi nada, e tentava ler e não entendia. Até que um dia o Senhor falou, né, de novo. Falei, preciso obedecer. Aí comecei a ler o Novo Testamento, entendi o que se falava no Novo Testamento. Quando comecei a ler o Antigo Testamento, aquilo que era falado, ele ficou mais claro também. Algumas coisas que eram faladas no Novo Testamento eu vi que ali eram faladas, né? A famosa frase, né? Que Jesus ele fala quando foi tentado, né, pelo diabo, que nem só de pão viverá o homem. Esse mesmo trecho eu sempre coloco isso nas instruções. Esse mesmo trecho ele está em Deuteronômio, né? Ele fala que nem só de pão viverá o homem. Eu falei, então é daqui, né? O Senhor falou, está escrito. Então é daqui que ele falou que estava escrito. Então, a obediência também, né? Estar sensível às orientações que os nossos mestres, os nossos pastores, eles têm nos dado para que a gente seja um povo bem sucedido, né? Que é o próximo trecho que fala como obediência como fruto de comunhão. Então, obedeça. Obedecer é o segredo. Obedecer à palavra de Deus, à liderança que foi colocada para o nosso cuidado. Isso é importante. Em João 14,15 diz assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A comunhão com o Espírito Santo não é completa sem obediência. Quando ouvimos a sua voz, seja por meio da oração ou da palavra, precisamos agir de acordo com as suas instruções. Obediência é a evidência de que estamos em plena comunhão com o Espírito. Como Jesus disse, aquele que o ama obedece aos seus mandamentos, e o mesmo se aplica à nossa relação com o Espírito Santo. Obedecer ao Espírito Santo nos mantém no centro da vontade de Deus e fortalece nossa caminhada espiritual. Em Gálatas 5,25, que foi o que nós lemos no início da aula, diz assim: Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Devemos viver e andar no Espírito, o que implica na obediência constante à direção que Ele nos dá. Quando obedecemos, vivemos segundo o propósito de Deus e experimentamos a plenitude da vida no Espírito. Reflita sobre as áreas da sua vida onde pode estar resistindo ou adiando a obediência ao Espírito. Mantenha um diário de oração. Pode ajudar a identificar quando e como o Espírito Santo está o direcionando para que você possa agir prontamente. Então obediência é o segredo. Obedecer. É o abecedário do Senhor, né? Falar obedecer. E a conclusão ela diz assim, para nós finalizarmos a lição de hoje: nosso relacionamento com o Espírito Santo é vital para a vida cristã. Quando deixamos de crer em sua influência e negligenciamos sua direção, acabamos por sufocar o conselheiro que Deus nos deu. Por meio da oração, do estudo da palavra e da obediência, podemos cultivar uma comunhão profunda com Ele, permitindo que sua presença nos guie e fortaleça diariamente. Ao conhecermos o perigo de ignorar ou duvidar de sua atuação, somos chamados a renovar nosso compromisso em viver de acordo com o Espírito, experimentando assim a plenitude de sua presença em todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós estamos sensíveis à voz do Senhor, quando
nós obedecemos aquilo que Ele tem falado, quando nós deixamos a dúvida de lado, o Senhor, o Espírito Santo, ele tem liberdade para agir em nós, transformar as nossas vidas e também trabalhar através das nossas vidas. E que a gente possa ser obediente àquilo que Ele tem falado para nós. Cada um de nós tem um chamado do Senhor. O Senhor, ele nos concedeu dons diferentes, mas para que a gente possa contribuir no corpo de Cristo. O Senhor, ele nos fez para sermos dependentes uns dos outros, né? Dependentes dele, logicamente, mas dependentes uns dos outros. O que mais fala no Novo Testamento é sobre o servir uns aos outros, carregar a carga um dos outros, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Então, para o desenvolvimento também dos nossos dons, aquilo que o Senhor nos concedeu, as habilidades, nós precisamos ter essa intimidade, essa comunhão e não ter medo a voz de comando dele para que a gente possa servir da melhor forma no corpo de Cristo, para que nós possamos ser colaboradores no bom andamento e no crescimento da nossa igreja. O Senhor, ele nos chama para essa responsabilidade. Então, não tenha medo de se dispor e de deixar que o Senhor verdadeiramente ele direcione a sua vida, que ele direcione as nossas vidas. A gente tem como exemplo os nossos pioneiros que foram levados a ir para outros estados para abrirem igreja. Um dos exemplos é o Bispo Wilson, né? Quando ele foi enviado para abrir um salão, aqueles que leram o livro dele, né, sobre cura da fé, ver quais foram também as etapas que ele passou e que foi preciso estar sensível à voz do Senhor para que tudo pudesse acontecer conforme a ordenança de Deus. E a gente tem visto também os nossos pioneiros, os nossos pastores, com a sensibilidade que eles tiveram à voz do Senhor e têm tido para que eles direcionem o povo. Então nós, como também povo de Deus, nós precisamos desenvolver essas habilidades para que nós também possamos ser ferramentas e boca de Deus onde nós estivermos. Então que nós possamos tomar essas providências para não sufocar o Espírito Santo, mas que nós possamos dar total liberdade para que ele possa agir em nós e através de nós, em nome de Jesus. Vamos orar para finalizar essa lição? Se você puder, aí no seu lugar, feche os seus olhos. Da outra vez, como eu falei, se você estiver de carro, por favor, não feche os seus olhos. Mas vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais esse momento precioso que nós tivemos aqui juntos, de instrução de Deus. E eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer por mim e por você nessas lições da Escola Bíblica, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença nas nossas vidas, pela comunhão em nome de Jesus que tem sido desenvolvida. Meu Deus, nos perdoa se em algum momento nós sufocamos a ação do Teu Espírito Santo por conta de medo, por conta da insegurança. Meu Deus, mas nos ajuda a desenvolver essa confiança no Senhor, para que nós possamos ser boca de Deus onde nós estivermos, que nós possamos ser agente do Teu Espírito Santo onde nós estivermos, trazendo as boas novas para aqueles que necessitam, sendo resposta do Senhor para essas vidas. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos eles estejam sensíveis à Tua voz, que nós tenhamos agilidade também, meu Pai, a responder à Tua voz de comando, para que as pessoas sejam alcançadas, vidas sejam salvas, pessoas instruídas, discipuladas na Tua presença. Senhor, nos ajuda a cada dia a melhorar. Meu Deus, nós já te agradecemos, Senhor, por esse momento precioso que foi reservado para falar das instruções do Senhor. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, que o Senhor venha trazer bênção para cada uma dessas pessoas que estiverem assistindo essa videoaula, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Eu acredito que esse momento foi precioso. Nós pudemos falar um pouco mais sobre o desenvolver da intimidade com o Senhor e os cuidados que nós deveríamos ter. Então, que o Senhor continue falando ao seu coração e nós nos vemos na próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Eu aguardo todos vocês na próxima aula, em nome de Jesus. Um abraço.